Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nesse tempo comum, que é um tempo de crescimento, que é um tempo de aprendizado, na palavra de Deus, inclusive, Jesus, ele, quando não está ensinando, está advertindo ou está curando, ou está levando todas as coisas à perfeição. Ele deixou bem claro que nenhum tio, nenhum jota da lei será tirado, mas tudo será cumprido. E a questão hoje é o dia do sábado, o Shabá, dia dedicado ao descanso. E nós cristãos trouxemos para o domingo, que é o dia do Senhor, o dia do ressuscitado. Os judeus ainda guardam o sábado. Existem algumas comunidades cristãs que também guardam o sábado. Mas nós guardamos o domingo, dia do Senhor. E Deus nunca ficou bravo conosco por causa disso. Porque o dia dele é santificado. Nós santificamos o domingo com a nossa participação na Santa Missa, agradecendo a Deus a semana de trabalho e entregando nas mãos dele a próxima semana. E Jesus hoje vai dizer para os seus interlocutores que o dia do sábado, que eles guardavam esse preceito, não podia fazer nada, não podia trabalhar, não podia caminhar poucos passos, né? Então o outro estava com fome, começou a colher umas espigas de trigo para comer, e eles, não pode fazer isso em dia de sábado. Depois ele vai dizer para os mesmos interlocutores dele: se um burro cair no seu poço no dia de sábado, você não reúne o pessoal e tira o burro lá de dentro? Isso pode. Aí ele lembra um fato com o rei Davi, de que eles estavam com fome e chegaram no templo, entraram no templo e tomaram dos pães que era só os sacerdotes poderiam comer, e eles assim se alimentaram e puderam seguir em marcha. E Jesus vai dizer uma coisa bem clara para eles e para todos nós também. O sábado foi feito para quem? Para o homem. E não o homem para o sábado. Jesus faz nós, com isso, enxergarmos muito além das coisas. Mas eu posso trabalhar no dia de domingo, no dia de sábado? Se houver uma necessidade grande, você pode. Se tiver um pobre necessitando de alimento, vá levar. Se a pessoa está com a sua casa, né, em situação difícil lá, destelhou,
houve uma enchente e precisa limpar, vamos limpar. O sábado foi feito para o homem descansar, para o homem ter um dia onde ele possa, né, dar graças a Deus. O sábado é dia de repouso, chamado na Sagrada Escritura. E o repouso de Deus é entrar na sua glória. E o cristão usa o sábado para glorificar a Deus. Não é outra coisa. E nós glorificamos a Deus quando prestamos um serviço ou uma ajuda aos irmãos. Isso eu posso fazer no dia de sábado. Por isso Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado. Existe uma musiquinha não, né? Existe uma música e nós cantamos muito ela de vez em quando, né? Eu creio nas promessas de Deus. Conhece? Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, para mais. Se sou fiel no pouco, Jesus guiará. Sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Qual a promessa de Deus que você traz no seu coração, na sua vida de cristão até hoje? Você lembra de alguma promessa que Deus fez? Lembra de alguma promessa na Sagrada Escritura que você ouviu do Evangelho? Lembra de alguma promessa de Jesus? Você lembra? Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É uma promessa. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. É uma promessa. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A primeira leitura nos faz olhar para isso. Deus fez uma promessa para Abraão: Abraão, sai da sua terra, porque eu vou te fazer uma grande descendência e povos numerosos, nações surgirão dos seus filhos. E Abraão acreditou. Ele nem tinha filho ainda. Aí teve o Isaac. Depois Deus pediu Isaac em sacrifício. Ele falou assim: é o fim, mas se Deus foi capaz de me dar um filho, Ele é capaz de ressuscitá-lo também. Sabe, a confiança em Deus, a gente vai aos passos, dando passos. Se a palavra de Deus não nos vai estimulando cada vez que nós a ouvimos, não nos vai aproximando cada vez mais dele, só pode ser uma coisa que está acontecendo. Eu escuto, mas não ouço. Vocês já ouviram falar essa expressão? A gente às vezes escuta Deus falar, mas não ouve o que Deus fala. Porque o verbo ouvir significa captar o que Deus está falando, assimilar lá na minha vida. E se eu não tenho nenhuma promessa de Deus na minha vida, trate de procurá-la. Porque as promessas de Deus para nós, ela que nos guia, que nos direciona, que nos dá rumo para a nossa vida. Se eu não acreditasse em Deus, eu estaria perdendo o tempo de ser um padre e estar pregando para vocês hoje. Se vocês, irmãos e irmãs que são batizados, não acreditassem em Deus, o batismo de vocês não serviria para nada. Mas todo aquele que recebeu as águas do batismo pertence ao Senhor. Está assinalado, está marcado, é pertença de Deus. E Deus diz que todo aquele que nele crer será salvo. É uma promessa dele. Então, o apóstolo Paulo, falando aos Hebreus, né, a carta que foi escrita aos Hebreus, fala disso daí. Abraão acreditou e ele foi cumulado de bênçãos, né, como o canto diz, né? Se eu sou fiel no pouco, ele confiará mais.
E ele vai dizer também que Deus não esquece nenhum bem que a gente faz. Porque no dia do juízo, e todos nós vamos passar pelo juízo, não será esquecido aquele copo d'água que eu dei para os menores dos meus irmãos. Não ficará sem recompensa. É uma promessa de Deus. Fazer o bem, promover o bem, viver bem, nos leva a um bem maior ainda, que é as bênçãos de Deus, né? Como ele falou, eu te cumularei de bênçãos, Abraão, né? E te multiplicarei em grande número. E assim Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Se nós formos perseverantes na nossa fé, perseverantes na escuta da palavra de Deus, perseverantes na obediência aos mandamentos, perseverante numa vida cristã, nada será perdido. Mas Deus é fiel, portanto, não deixará de nos dar a recompensa de todo o bem que nós fizermos. E se nós sempre fizermos o bem, felizes seremos. Porque ele vai dizer aqui que Deus, quando fez um juramento para Abraão, ele não jurou pelas montanhas, não jurou pela terra, não jurou por nenhum, porque o juramento se faz por alguém muito importante, por algo muito superior para dar fim a uma contenda. E Deus jurou por ele mesmo, porque não havia outro maior do que ele para jurar. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu te abençoarei. Olha que Abraão várias vezes, né, cobrou de Deus, né, a bênção dele, cobrou de Deus a promessa. E Deus é fiel, porque é palavra de Deus. Acredite nele. Mesmo que o mundo faça você duvidar, acredite nele. Porque ele é firme, ele é seguro, ele é certo. Deus não é mentiroso. E Deus não engana ninguém. Se ele prometeu vida para nós que cremos nele, ele vai dar essa vida. E é assim que nós vamos tomando posse da graça dele. E Jesus foi fidelíssimo a Deus e nos comunicou tudo o que o Pai tinha a nos dizer. Portanto, o salmo que nós hoje recitamos, né? O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele fez uma aliança conosco, na pessoa do seu Filho, uma aliança eterna. Todo aquele que vir a mim, arrependido dos seus pecados, eles serão perdoados. É uma promessa de Jesus. Por isso, guarde no seu coração as promessas que Deus fez para nós, Ele vai cumprir. Agora, resta eu caminhar na direção dessas promessas, fazer delas o meu norte, a minha firmeza, a minha rocha firme. Porque se Deus não mente e é fiel ao que Ele diz, Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Que o Espírito Santo dê a todos vós essa força de crer nas promessas e caminhar sob elas até o fim de suas vidas. Amém.